Boa noite, boa noite. Boa noite você que nos dá honra da sua audiência. É um prazer estar sendo aqui canal de Deus para ministrar na sua vida, para sermos ministrados também. E nessa noite, né, estamos aqui com o meu pastor Ronaldo. A gente sempre fala sobre as suas ministrações no domingo, cara. E hoje o senhor está conosco aqui. É uma honra, cara. É uma honra mesmo. Amém. Ô, gente, boa noite, pastor Adilson, boa noite a família Recomeçar, todos que vão estar assistindo a gente aí. Estamos aqui, né, para mais um Está Escrito na Palavra. E vamos estar conversando aqui nessa noite, né, pastor Adilson? Vamos que vamos. Pastorzão, eu sempre jogo pro lado de lá, pro pastor que vem comigo, pra gente falar sobre o que o senhor pregou. Cara, e domingo, a gente tá aqui no culto pela manhã contigo também, e foi fenomenal. O senhor trouxe uma palavra de superação, né? E isso a gente vê na sua vida, períodos da sua vida que de fato você demonstra isso com prática, não com palavras. E aí quando o senhor vai pregar sobre superação, o senhor fica muito à vontade. Porque não é um estudar para trazer uma palavra, de fato já é o que o senhor vive. Como é que o senhor monta, tipo assim, cara, eu vou falar sobre superação hoje. Como é que funciona isso aí, pastorzão? Cara, pastor, eu vejo da seguinte forma. Uma coisa é quando eu faço para mostrar. Sim. Outra coisa é eu só estou mostrando aquilo que eu já faço. Então eu vivo o meu dia a dia, eu entendo que o domingo é um domingo onde que nós nos encontramos para a gente estar celebrando ao Senhor. Mas eu costumo falar direto com todo mundo que eu preparo as minhas ministrações literalmente o dia a dia eu vou vivendo e vou trazendo na prática. Eu vejo como Jesus ele ensinou os discípulos. Ele ensina primeiro no teórico, e na hora que eles estão ali dentro do barco, vem a tempestade, agora é a hora da prática. Então eu creio que Jesus sempre trabalha assim com a gente. Olha, primeiro eu ensino vocês algo aqui no teórico, mas agora também vou para a prática. E a superação eu vejo muito dessa forma, entende? Eu vejo que as pessoas conectam com a gente, não é simplesmente por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que eu vou vencer. Ou por aquilo que eu acredito que eu estou fazendo. As pessoas sempre vão conectar com a gente o estado de superação. Eu vejo dessa forma. E também tem, por exemplo, cara, algumas coisas que vai acontecendo, a gente vai vivendo. A metamorfose que aconteceu aqui no prédio, né? Onde é a casa de oração, as loucuras que acabam sendo assim, cara, vamos pra cima hoje. E não tem dinheiro, cara. Mas aí de repente começa, por causa de uma posição, né? Começa o Senhor Deus enviar o peixe com as moedas lá dentro, né? O senhor cita isso já, de uma irmã da igreja católica passa aqui, nós precisamos de 3.200, uma quantia exata. E não é um pouco valor. Não. Não é um pouco valor. Isso é há 5 anos atrás, cara. Aliás, 6 anos quase. 5 anos. Há 5 anos atrás, isso não é pouco valor. Não. E aí, de repente, o senhor lá no seu carro, lá no estacionamento, Senhor, como é que eu vou fazer, cara? De repente, aí vem a irmã e, te entrega uma oferta. Você entra e vai cantar júbilo com os meninos. Como é que fica esses meninos à sua volta, cara? Porque, o cara não tinha o dinheiro, mas falou assim, cara, Deus vai mandar. Eu vejo assim, pastor Adilson, se eu permaneço fazendo o que está todo mundo fazendo, o resultado é o mesmo. Mas se eu tento me posicionar e entender aquilo que o céu está falando, entende? E eu vou buscar o entendimento em Deus. Olha, Deus mandou eu fazer, então eu vou fazer. Então essa vinda nossa para cá, ela me ensinou muito e está me ensinando todos os dias, entende? Então assim, errar, eu sei que eu vou errar. Agora, o problema não é quando eu caio, mas é da forma que eu vou me levantar. Eu vejo que tem pessoas que ela tem um projeto de vida, Deus chamou ela para fazer, mas o medo atrapalha ela. Porque ela quer andar demais assim debaixo de uma perfeição, que ela nunca consegue dar o segundo passo. Quando eu for pronta. Isso. E nunca parte. Nunca parte, porque a pessoa caminha da seguinte forma, olha, se eu tenho dinheiro eu faço, eu vou estudar primeiro para depois resolver isso. Sempre ela está buscando algo e para mim é o que eu penso. Eu nunca caminhei dessa forma. Nunca. Eu sei que é no caminho que Deus vai me preparando, entende? E é no caminho que as coisas vão acontecendo também. Eu não estou falando de caminhar debaixo de uma irresponsabilidade, sim. Mas debaixo de uma palavra que vem do céu, entende? Por exemplo, Noé. O que Noé estava fazendo era uma coisa de louco, porque nunca tinha chovido. Uau. E ele vai construir algo que, tipo assim, todo mundo está observando.
Parecia que não tinha sentido. Aos olhos humanos nunca teve sentido. Pastor, eu tô com o senhor lá de baixo, cara. A gente chega numa lotação máxima de talvez 500 pessoas. Aí a gente vem aqui pra cima. Cara, primeiro culto, 5 de fevereiro de 2017. 1.200 pessoas. Eu lembro que não tínhamos os banheiros ali era químico. Cara, em uma semana você já arrumou um jeito que já tinha banheiro na outra semana. O povo fica louco. Fala, que isso? Como é que é essa pegada aí cara, numa semana não tem, na outra semana já tem. E nós não temos dinheiro. Nós acreditamos, né? O Senhor tem injetado isso na nossa vida. Cara, vamos acreditar que se a gente entrar no propósito dele, do Senhor, ele envia recurso. E aí, quando chega no outro domingo, e também, para a glória de Deus e porque ele está enviando, desde então só foi crescendo. O Senhor enviando as ovelhas. Isso. Mas sempre tendo coisas novas. E aí, recurso. Cara, Deus está mandando. E por último, agora já vou deixar o Senhor pegar. Cara, você não tem recurso, cara, mas eu quero dar mais conforto para os irmãos. Você fez uma compra grande. Ficou linda, a estrutura tá perfeita. Mas não tava bom ainda. Aí você vem, vão pintar a fachada. E isso não é gastar dinheiro. Você não tá jogando dinheiro fora. Sabe, pastorzão? Eu acho que assim, como o seu co-pastor, como a gente te auxilia aqui na casa e os demais pastores, a gente acaba pegando o senhor como uma inspiração, cara. Que você não para. E eu posso afirmar como seu pastor auxiliar, cara. Você não pensa nem em você primeiro. Não. Então isso acaba movendo a gente também nas nossas ações. Aí já está quase acabando a fachada da igreja. Como que o senhor daria uma palavra para aquele irmão que está na casa dele e está querendo mudar a cor da casa e ele está desmotivado? Ele quer mudar um móvel e está meio desmotivado, ou a esposa está esperando. Como o senhor dá uma palavra para a gente? Porque a obra que acaba fazendo aqui é muito grande, né? A cada passo que foi dado aqui dentro, pastor Adilson, uma coisa que eu vejo é... Quando eu lanço algo, quando eu faço, eu não faço simplesmente, eu peço para fazer. Eu tento estar ali perto. Ainda que talvez hoje eu não pegue, igual era antigamente mais, para fazer as coisas no sentido de pintar, de prática mesmo e tal. Só que o bom é que hoje seja, por exemplo, tá o Yuri aqui gravando a gente, tá o Juninho, tá o William. Tem uma equipe que são pessoas que acreditam na gente. Sim. Acreditam no trabalho, acreditam naquilo que Deus está fazendo. E então, desde lá de trás, por exemplo, se eu tocou num assunto aqui que nem eu lembrava, nos banheiros químicos. Sim. Eu não lembrava. Só que agora, né, o senhor falando, trouxe a memória. Eu falei, não, é verdade e tal, porque naquele dia nós não tínhamos banheiro. Eu tive que alugar banheiro químico. Pô, é loucura. Entende? Aí eu lembro também que muitos falam assim, pastor, mas você é louco de fazer isso. A nossa vinda para cá, eu confesso que eu esperava um crescimento, mas eu não sabia que seria dessa forma. Eu jamais. Só que assim, o meu ministério, a minha vida, ela é marcada por superações. E eu amo isso, porque eu aprendo que cicatrizes no corpo, cicatrizes na alma, seja o que for, elas literalmente, elas mostram que, olha, a gente conseguiu vencer. Amém. Porque nós estamos mostrando a cicatriz. Isso. Não nos levou à morte. Não levou à morte. Uau. E hoje eu vejo pessoas que elas têm um medo de avançar, porque elas têm medo demais de errar. Entende? Porque muitas das vezes a gente acha que oração... não, eu orei, então nada pode me acontecer de ruim. Não, oração não é para isso. Oração é quando eu comunico com Deus e eu entendo que Ele vai guardar a minha vida. Mas você a minha está em comunhão com Ele. Em comunhão com Ele, a minha vida pertence a Ele. Amém. Entende? Então, assim, o que tiver que acontecer, vai acontecer e eu preciso de aprender. Nos dias difíceis, né? Nos dias que não tá indo legal. Se a gente pegar bem Sadraque, Mesaque e Abidinego, poxa, foi num dia mal. Uau. Mas o interessante é que vendo uma fornalha de fogo, eu vejo um fogo que promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego. Mas eu vejo também um fogo que matou. Consumiu os outros. Consumiu os outros. Então, ou seja, a decisão é nossa. A decisão é de quem está nos ouvindo, a decisão é do Senhor, a decisão é minha. Isso é do sentimentalismo. Nossa. Entende? Às vezes a gente está tão preocupado no que as pessoas vão ficar falando. Eu confesso, eu respeito todo mundo, mas eu sei o que eu quero. Entende? Você não vai deixar nada te parar. Não vou, entende?
Igual, por exemplo, em meio à pandemia, muita gente... pastor, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu respeito todo mundo, não é arrogância. Mas eu sei para que Deus me chamou. O meu foco é vidas e eu não vou mudar. Eu continuo pensando em vidas. O meu foco nunca foi dinheiro. O dinheiro só está aqui para potencializar aquilo que Deus me chamou para fazer. Para não servir. É isso aí. Entende? Então é uma decisão. E eu vejo que esse lado de superação... quando Deus me chamou a Sâmia, quando Deus uniu, quando nós casamos, a nossa maior dificuldade era que Sâmia não podia engravidar. Vem um tempo, passou, poxa, ela engravida, vem a Laísa. Depois, mais outra dificuldade, aí vem a Ágata. Aí o médico falou que o coração da Ágata, ou a Ágata ia nascer com problema, ou não ia nascer. Hoje está a Ágata pentecostal. Pelando. Então, tipo assim, porque sempre tem superação. Então tem pessoas que falam assim, poxa, mas por que pra gente parece ser tão difícil? Tudo tem que ter choro. Assim, cara, porque é gostoso e vamos entendendo, é no caminho que Deus está acrescentando. De repente aquilo que não te custe nada, pra você poder contar, pode não custar nada pra você largar também, né? E aí quando a gente vê a sua casa, que graças ao bom Deus, cara, uma casa que nós amamos, né? E que tem um coração aberto a servir. O senhor recebe a gente lá na sua casa, cara. E aí o senhor faz um churrasco pros seus pastores e você vai pra churrasqueira. Isso é muito louco, né? A gente que tá há muitos anos no evangelho, já passou por outros lugares. Isso acaba que com os seus pastores auxiliares, isso mexe com eles. Mas sabe o que é, pastor Adilson? O que eu vejo? Nós vemos de uma cultura religiosa que eu creio que está sendo quebrada. Aonde que um pastor presidente aonde que ele sobe no púlpito e parece que a família nunca errou, ele não pode errar, ele não é sujeito a erros. Então eu fico muito triste porque acaba que quanto mais, se eu subo na frente da igreja e falo, olha irmãos, eu fiquei 48 horas trancado no quarto orando, se eu fiquei 10 dias no monte chorando, então acaba que eu trago uma santidade e eu começo a falar... O lenço de Abraão. Isso. De Moisés. Então acaba assim que a gente vai entrando em lugares, e eu creio que Deus me chamou esses dias para estar desconstruindo algumas coisas. É quando eu mostro a minha humanidade. Entende? Eu amo a frase do pastor Luiz Hermínio, que ele fala, olha, se você não consegue lidar com a minha humanidade, você não pode celebrar a minha espiritualidade. Entende? É quando eu posso olhar, a gente geralmente fala dos homens da Bíblia, a gente prega, lógico, a palavra, a gente fala do adorador Davi, mas por trás daquele adorador teve um homem cheio de falhas. Entende? Sim. Então eu consigo hoje, por exemplo, eu posso ver um defeito do Senhor, mas eu consigo ver as virtudes do Senhor que são muito maiores do que o erro. Então o que o Senhor falar para mim vai ter sempre mais virtude do que um erro. Entendi. Agora a igreja não, a igreja muitas das vezes ela queria um pastor que o cara, às vezes, esse cara não vai nem no banheiro. É mentira. É mentira. E quando o senhor fala sobre isso, tem uma superação aí. Porque já, uma vez que já tem um sistema já pronto, para você passar desse sistema para o novo de Deus, é uma superação, porque tá tudo muito cômodo. Quando eu falo a superação de sair da José Faria da Rocha, que o senhor vai estar lá quinta-feira, inclusive, né? Ah, é verdade. Que louco, né? Quer dizer, o senhor pastoreou naquele prédio, naquele templo, hoje o pastor que está lá, o senhor volta lá para ministrar. Para ministrar para aquela igreja. Na casa que o Senhor Deus estabeleceu para projetar o seu ministério. Que louco, né? Mas quando estava lá, já estava confortável. Uhum. Cara, se não é por superação, você não vai. E a superação, muitas vezes as pessoas entendem que superação é só pelo lado negativo. Mas superação também tem a ver quando você já está estabilizado. E você quer, ou Deus quer te levar num novo estágio. Cara, sair do confortável, do cômodo, e ir pro diferente, pro novo. Cara, qual que era a certeza que o senhor tinha de que era Deus mesmo que estava mandando para cá, ia mandar dinheiro, ia mandar tudo? Você se lança no desconhecido e crê que Deus está fazendo. Isso é uma superação fora do normal. E interessante também, sabe, que ali na nossa vinda da José Faria da Rocha pra cá, tipo, na minha cabeça era assim, vai só os membros mesmo, 600 membros ali, e
Eu creio que vai demorar X tempo para um crescimento e tal, tudo pertence a Deus, é lógico. E eu não consigo até hoje explicar o crescimento. Todo mundo que às vezes chega aqui na igreja, que a gente recebe muitos pastores, né, só sabe disso, para perguntar qual que é a receita, ou qual que é o método. Eu falo assim, cara, o nosso método é chorar muito, estar na presença e fazer a vontade do Pai. E quando vem as pancadas, suportar. Porque eu vejo assim, eu acho que quanto mais bate, eu acho que ali é aquele momento de superação para as nossas vidas, entende? Entendo. É uma coisa que não entra muito na minha cabeça, é assim, a pessoa chega e fala sobre superação. E o que é superação? Superação para mim é você aguentar no dia mal, é você entender suas debilidades, não tentar ser um super-homem, tentar ser humano. Jesus veio a essa terra não é para mostrar espiritualidade, ainda que fez milagres. Mas para mim ele veio para mostrar a sua humanidade. Sim. O amor ao próximo. Então, assim, hoje eu preocupo muito, pastor Adilson, em tentar desconstruir algumas coisas que a religião colocou sobre as nossas vidas. Dentro de mim eu tento desconstruir muitas coisas que foram colocadas lá atrás. E nem percebíamos. Não percebia, não era por maldade, entende? Não era por maldade. Mas só que, então nessa caminhada todinha, falando de superação, um dos pontos que eu vejo que eu tenho superado todos os dias é a religiosidade. Amém. Ela chega assim sutil e sem a gente perceber muita coisa, a gente espiritualiza algumas coisas que não tem nada de espiritual. Porque é mais fácil eu espiritualizar, falar que, olha, isso tudo está acontecendo é do diabo, é isso, é aquilo, do que eu chego para cara, eu preciso mudar meu caráter. Eu preciso de um tratamento aqui. Então é mais fácil, literalmente, eu colocar a culpa no diabo do que eu reconhecer as minhas falhas. Porque aí vai ter que rolar uma superação. Cara, eu vou ter que ver comigo mesmo e pedir ajuda se for o caso, buscar em Deus, mas não dá pra ficar no mesmo nível, no mesmo estágio, né? Porque senão não vai romper. Nunca. O senhor sempre ministra aqui no domingo, pastorzão, uma ministração na manhã e à noite o senhor põe mais alguns textos, mas o teor da ministração fica mesmo. E domingo passado agora aconteceu uma coisa atípica. Quer dizer, o senhor ministrou pela manhã superação, né? Foi tremendo. E aí, em algum momento, o senhor te pegou aí, cara. Até chegar às 18 horas, e eu sou até suspeito de falar, porque foi céu aqui. Não tem como quem estava aqui não perceber isso, né? E os irmãos que vão ver via a TV Recomeçar também vai perceber que, de fato, teve uma hora que todo mundo saiu de cena. Mas como é que foi esse negócio aí? Que o senhor chega, o senhor ministra, a gente tem uma reunião, né? Depois da ministração pela manhã, o senhor atendeu muitas pessoas domingo. E aí, em um certo momento, quando o senhor chega, o senhor vai trazer uma outra ministração. Cara, como é que foi isso? Como que Deus movimentou? Porque isso é superação. Cara, você já ministrou pela manhã, foi top. Então a tendência, nós como pastores, como palestrantes, cara, a gente tá em Deus. E a gente vai à noite, vai pontuar, e durante o dia Deus fala mais alguma coisa, mas aí você mudou tudo. Chega à noite, você vai falar totalmente diferente. Porque, como é que foi isso aí? Fala comigo. E os irmãos também querem ouvir, né? Domingo pela manhã foi muito forte pra minha vida, para a vida da igreja também, mas só que foi chegando a parte da tarde, comecei a ficar muito incomodado. E na hora que eu entrei pro meu escritório, acho que foi mais forte ainda. Eu falei assim, olha, eu não posso ir no que eu falei de manhã. E o que eu tinha falado de manhã já estava muito fresco na minha cabeça, só que eu deveria, assim, já que eu vou ministrar outra coisa, eu estou sentindo no meu coração, eu entendo que é Deus, então deixa eu começar a buscar, entender isso aqui no que Deus quer falar mesmo. Só que tinha uma briga dentro de mim. Falo, não falo, falo, não falo. Poxa, então vou falar sobre isso. É superação. Superação. Porque naquele momento ali, eu acho que eu tive que amarrar o pregador que tem dentro de mim. Entendi. Eu amarrei o pregador que tem dentro de mim e falei assim, não, deixa eu literalmente ouvir o que o céu está falando. Não que esse pregador que não ouça Deus, mas não, tem hora... Sim, mas nesse momento. Por quê? Tem hora que a gente domina ou a gente já tá com aquilo tão assim na cabeça
Então é mais fácil eu continuar. Até mesmo assim, vem na minha cabeça sobre Moisés, sobre ele fere a rocha. Agora a segunda vez Deus não manda ferir, Deus manda falar. Sim. E ele fere de novo. E não é fácil. Tem hora que a gente olha para a vida de Moisés, é fácil porque a gente lê a Bíblia e vê o erro dele. Tipo assim, o senhor pregou superação de manhã, eu vou e prega à noite. Não que tá errado. Isso. Não mas que quando seja você errado. tem uma outra direção e o Senhor falou para ele, olha, fala ela. Fala ela. Aí ele vai e faz a mesma coisa que ele fez na primeira vez. Então quer dizer, e a gente participamos e fomos ministrados do que o Senhor fez. E aí o Senhor trouxe bem sobre a presença dele, cara. Você, irmãos, eu vou ministrar à noite, não vou ministrar o que eu ia ministrar pela manhã, eu vou ministrar sobre a presença do Senhor no nosso meio. Eu não vou se a sua presença não tiver. Cara, foi fenomenal. Foi fenomenal porque, assim, o senhor já falou aqui um pouquinho antes, muitas vezes os teólogos de plantão, eles estão procurando as amarração da homilia, da hermenêutica. Cara, isso é bom, isso é legal, eu gosto, eu estudei para isso, mas, cara, isso não provoca ele, não. Não. Isso é só para dar um bom sermão pro ouvinte. Mas a movimentação que aconteceu no domingo à noite, chega um certo momento, o senhor parou de pregar, cara. Os meninos do louvor pararam de cantar. Uhum. Cara, e ficou uma glória de Deus no ambiente. Que isso, eu falei, puxa, glória a Deus pelo meu pastor, que ele fez a leitura certa do que Deus queria fazer. Então, o senhor que é um evangelista, assim, que eu conheço poucos igual, cara, você não teve condições de lançar rede. Como é que é isso aí? E se eu falar que eu não tava com vontade? Eu tava. Eu já subo ali no culto querendo lançar a rede, pastor. Você só vê peixe, né? Só lança rede, lança rede. Mas assim, essa superação é literalmente a gente amarrar esse pregador que tem dentro da gente. A gente entender o que Deus está querendo, pai, e aí, o que o senhor quer que eu faça? Entende? Não que não tenha ordem e decência, né? Sim, que graças a Deus a gente caminha bem, nós somos bem precavidos em questão disso. Só que hoje o que eu vejo é uma geração que ela desiste muito fácil. Hoje eu vejo uma geração que ela... De pouca perseverança. Pouca perseverança. Porque nós vemos... muitos foram machucados dentro da família e aonde também tiveram pais que não prosseguiram ou que abandonaram mesmo, entendeu? A família. De repente ainda estão machucados. Estão machucados. Se tocar ali isso dói, né? Então acaba assim... se eu posso dar um conselho para cada um que está assistindo... assim, eu amo uma história que se conta de um sapo, que esse sapinho ele caiu dentro de um buraco, chegaram vários outros sapinhos e começaram a gritar para ele, e ele ficava pulando, mas não conseguia, não alcançava, não saiu do buraco. Aí estão falando para ele que ele não vai conseguir, mas ele continua. Aí na hora que os outros sapinhos que estavam falando com ele que não iria conseguir, deram as costas, foram. Só que aí na hora que assustaram, ele passou por cima, assim, um salto que ele deu. No que passou por cima deles, ele continuou pulando. Aí eles começaram a falar como que você conseguiu e ele continuou pulando. Aí foram descobrir que ele era surdo. Uau, não deu atenção. Ele não deu atenção. Então, assim, tem hora que você... Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo, foi fortalecendo-se. Isso. Quem eu ouço hoje determina onde eu vou chegar. Sim. Entende? Então, tem pessoas que lá do início, pastor, diz, crítica eu vou receber todo dia. Agora, a decisão é quem que eu vou ouvir. Árvore que dá fruto que recebe pedrada. Isso. Não tem como, né? E outra coisa que eu vi certa vez que eu achei sensacional. Geralmente quem tá criticando tá fazendo muito menos. Porque tem tempo, né? Até pra criticar porque, cara... Só ver minha vida aqui... Antes de nós começar, o senhor tá aí atendendo pessoas, mandando mensagem, né? Não para. As filhas estão ali fazendo um exercício, a esposa tá agarrada no lugar. Mas isso é família pastoral. É família pastoral. Então, se o cara não tiver a pegada de superação, cara, numa boa, você pode tudo menos família pastoral. Assim, o meu foco sempre vai ser vidas. Sempre vai ser vidas sendo transformadas. Então hoje não tem como o cara conversar comigo e se não falar de superação. E para mim também, pastor, é o seguinte, tem que ter fruto.
eu não conheço uma árvore pela sombra que ela me vai proporcionar. Sim. Eu conheço uma árvore pelo fruto. Entende? Então, assim, se tem fruto, poxa, esse cara ele tá lutando, ele tá indo. Eu amo ouvir pessoas de superação. A Bíblia, para mim, é um livro de superação. Meu Deus, como? Né? A gente olhando para a vida de Jesus, Paulo, Jeremias, Isaías. Essas foram pessoas que ouviram muitas coisas. Muitas. Nós temos exemplo aqui de Elias, que vence os profetas de Baal, mas os profetas de... Poste, entende? 850 ao tudo. Ao total 850 e o cara vence, o cara tá todo vapor. Só que uma palavra de uma mulher leva ele a pedir a morte. Entende? Então, tipo assim, poxa, a voz de Jezabel se tornou mais audível do que a voz de Deus pro ouvido dele. Sim. Então isso preocupa, entende? Então, assim, a voz que eu ouço hoje, ela vai determinar onde eu vou chegar. Entende? Então eu vejo muito dessa forma. Então, quem que eu tô ouvindo hoje? Eu amo as pessoas, eu faço o que Jesus me ensinou agora. Eu não vou parar. Eu não vou parar, entende? Porque até, por exemplo, na posição que o senhor chega, né, como nosso pastor aqui, eu tô muito próximo do senhor, acaba a gente percebendo isso. Cara, parece que todo mundo quer te dar uma palavra pra você fazer segundo essa palavra, pra ele ter um gostinho, assim, cara, eu ministrei no coração do pastor Ronaldo. Cara, isso não é problema. Não. Até porque o cara, ele pode ministrar no seu coração sem ele saber que ministrou. Você entende? O senhor é bem perceptivo nisso, de repente o cara já te deu uma palavra ali, sem ele nem saber que ele te deu. E aí, se você for ouvir, todo mundo quer chegar, quer falar, eu acho que vai ficar um pouco complicado, né? Tipo assim, eu gosto, pastor, de sempre ser intencional nas rodas, sempre gosto de perguntar algumas coisas. Algumas eu até sei, mas eu gosto de perguntar para eu pegar mais um pouquinho que aquela pessoa sabe. Porque o que eu sei, eu já sei. Entende? Então não tem porque eu ficar vomitando uma mesa o que eu sei. Eu prefiro, às vezes, perguntar. Eu vou ouvindo, poxa, faz sentido o que aquela pessoa falou, então deixa eu aprender aqui que eu vou colocar em prática. Entende? Sim. Porque hoje, esse lado de superação, quando a gente olha para dentro da gente, eu tento todos os dias, primeiro, vencer os meus conflitos. Porque o meu maior gigante não é quem me persegue, não é o próprio Ronaldo. Se eu conseguir vencer os meus conflitos, pastor, ninguém me segura. Sim. Entende? Então esse é o desafio, é quando eu tenho que lidar com as minhas feridas. Quando eu falo, cara, eu preciso vencer isso. Eu dou de cara com alguns fantasmas, entende? É o que a gente estava falando hoje pela tarde, né? Aquele momento de mesa. Então, assim, por exemplo, o nosso podcast aqui. Eu já vem ganhando corpo, a gente vem aqui debaixo de treinamento, vamos aprendendo e tal, e vocês vieram comigo. Entende? Eu não tenho pressa. Mas eu acredito. Sim. Eu acho, porque assim, acreditar que depois, quando tudo tá pronto, é fácil. Agora, eu amo assim, poxa, é acreditar quem tá comigo do início, os que vieram agora, pessoas que ainda estão chegando, são pra muito somar, importantes, né? Pra somar, isso. Não, até mesmo aqueles que vieram que não foi pra somar. Eu aprendo de uma forma também acaba aprendendo. Dá pra gente aprender com todo mundo. Porque te leva pra um lugar de superação. Total. Pô, esse aqui... Judas ensinou. Paulo, quando ele vai fazer sua convocação de despedida, né, pra Timóteo, ele falou assim, olha, traga pra mim a capa, chama João Marcos, porque Demas me deixou na mão, abandonou. Alexandre foi pra... Amor mais o presente século. A Tito eu tive que mandar ele para outro lugar, mas, cara, só Lucas ficou comigo. Então, até isso o cara tem que aprender a superar, né? E, por exemplo, quando a gente teve uma mesa hoje muito fenomenal à tarde, né? Mas a gente não falou sobre esse assunto. Isso eu aprendi com o senhor. Porque isso, o senhor acabou de falar, cara, o que eu já sei, eu já sei. Quando eu convido alguém para o podcast aqui, o senhor, te agradeço por ter me dado a oportunidade de despertar isso em mim, que eu não sabia nada de podcast. Quando o senhor pastor de Celso, eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido um podcast, pastor, quando o senhor me falou. Eu não sou um cara muito tecnológico. Eu falei, William, eu brinco, eu chamei de monstro. Mostrou, o cara, eu nunca ouvi nada. Ele falou, cara, vamos fazer, o homem pediu. Aí, o Juninho, vocês me coordenam pra ver como é que é? Mais uma fala sua eu peguei pra mim. O que eu sei, eu já sei. Então eu não quero passar um script pra quem senta aí ser um segundo Adilson repetindo, é chato.
Cara, se dá pra compartilhar o que eu sei com o que o senhor sabe, eu acho que gera mais conteúdo, sabe? E a gente também não passa o script. E você sabe o que eu acho legal, pastor Adilson? Assim, é o que eu acredito. Eu fui alcançado pela graça, misericórdia, não tinha como eu dar certo. Então hoje, para todo mundo que eu olho, eu vejo muito o olhar de Jesus. Falar de Jesus é desafiador. Mas quando Jesus ele olha para Judas, ele olha para cada um dos discípulos. Qualquer um dos 12, se tivesse aqui hoje com a gente ia falar assim que era... Isso aí vai dar ruim, cara. Vai dar ruim, é joio. Isso é rejeitado. Jamais eu ia falar que Pedro seria trigo. Não. Entende? Só que esse olhar de Jesus é uma das coisas assim que eu acho mais linda do mundo. É quando ele olha para uma pessoa, olhou para mim, olhou para o Senhor, olhou para cada um. E viu o que ninguém estava vendo. Não tinha como Jesus olhar para o Senhor e falar que vai dar certo. Verdade. Mas ele viu. Ele sabia que ia dar certo. Ele olhou para mim e conseguiu me levar em lugares que eu falei, jamais. Entende? Então por isso que eu amo quando Paulo vai tratar o espinho na carne. Porque aquele espinho na carne, pastor Adilson, é um espinho que ele orou quantas vezes? 3 vezes. Nada aconteceu. Só vê a palavra. Entende? Interessante assim que às vezes a gente ora, a gente fala assim, por que não está acontecendo, Deus? Às vezes o próprio Jesus fala, não vou deixar, não vou tirar agora. É necessário para sua vida. Para você ter que superar dia após dia. Isso. Porque se não tivesse aquele espinho, se não tivesse os irmãos José do Egito, por exemplo, né? Uhum. Muita gente fala assim, poxa, você não pode contar para ninguém o seu sonho e tal. Agora, raciocina comigo, se o José do Egito não tivesse contado os sonhos para os irmãos? Ele só tinha um sonho. Só tinha um sonho. E foi literalmente os irmãos que fizeram parte do projeto, do que Deus queria fazer na vida dele. Eles tiveram a participação. Tiveram a participação. Porque o Jacó jamais mandaria o filho dele pro Egito, né? Isso aí. Então, e seria a terra que depois ia prover para todas as nações. Para todas as nações. Ou seja, então os próprios irmãos empurraram ele. Até a esposa de Potifar, a esposa de Potifar ali, literalmente ela foi enviada por quem? Pelo capeta? Não, por Deus. Fez parte, Porque José do Egito era o quê? Ele era o queridinho. E esse queridinho confortável ali, confortável. Né? Zona de conforto. Zona de conforto. Ou seja, José, eu vou tirar você da zona de conforto. Agora imagina, o que ele teve que aprender nesse processo todinho. Se ele fosse um menino mimado, pastor Adilson, ele jamais perdoaria os irmãos. Verdade. Entende? Agora o processo vem para quê? Para ele aprender a perdoar. Para ele literalmente aprender a governar. Sim. Não foi uma vez só que ele foi deixado. Não. Deixado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, pela esposa de Potifar, foi pra... o copeiro. Agora imagina a alma desse menino. Entende? Ou seja, foi uma vida de quê? De superação. Pronto. Só que aí hoje as pessoas elas não querem. Tem pessoas que chegam perto de mim e falam assim, eu fui abandonado, eu fui rejeitado. Gente, quem nunca foi rejeitado nessa vida? Agora sou eu que tenho que colocar de pé. Tem dia que postura, né? Pastor, não adianta. Hoje eu converso com algumas pessoas que ela nunca chegou a fazer, eu já pensei em desistir. Poxa, então eu nem quero ouvir uma pessoa dessa. Eu gosto de ouvir pessoas fazendo, cara, eu pensei em desistir. Eu fui abandonado. Tá. E aí, cara, como é que foi? Cara, eu venci, tô vencendo. Tô no processo, mas eu tô vencendo. Você ouve um empresário que ele chega pra você e fala assim, cara, eu quebrei 3 vezes. Pô, cara, e como é que foi? Não, cara, eu não desisti. É superação. Eu tô lembrando quando o senhor foi lá na minha estamparia, eu mostrando assim, de repente você já se tornou um leão lá, cara, já começou a orar e liberar a palavra. Eu falei, cara, ele tá vendo coisa que eu nem tô vendo, e vamos que vamos. Também na estalagem o senhor também fez a mesma coisa. Acaba que o senhor inspira a gente. Tipo assim, cara, vamos superar, vamos pra cima, né? E o interessante, pastor, é que a gente caminha com o senhor conta os sonhos pra gente. Cara, a gente não tá vendo nada, mano. Você fala assim, ó, cara, eu quero fazer isso e isso. Falei, puxa vida. A gente não tá vendo isso. E a gente sabe que não tem um recurso também. Mas a gente acredita. Por que a gente acredita? Pelos frutos, cara. Pô, cara, Deus é com esse cara. Ele tem superado tanta coisa. Pastor Adilson, que Deus falando com ele, cara, vai virar de novo. Deixa eu até pegar um cafezinho aqui, pra gente continuar. Pode? Qual que é a superação de José do Egito? Fala pro pessoal um pouquinho quando eu pego um cafezinho pra nós. Tá. Aí, tá vendo? Esse é o meu pastor, tá, querido? É o seu pastor também. Ele é fenomenal.
Queridos, o José, ele é vendido pelos irmãos, ele tem um desempenho fenomenal na casa de Potifar. Tudo que ele tocava, irmãos, ele fazia com tanta excelência que Potifar chega a enriquecer mais e coloca todas a administração da sua casa sobre as mãos dele. Quer dizer, ele não sabia, mas lá na frente ele governaria todo o Egito. Então, ser fiel no pouco que sobre o muito eu te colocarei, disse o nosso Senhor Jesus. José viveu isso com antecedência. E aí, fato é que a mulher de Potifar vai desejá-lo e ele não vai ficar com ela. Ele vai entender que ele não poderia de forma alguma, ele poderia pecar contra o Deus de Israel, contra o Deus de seu pai. E nesse entendimento ele vai fugir, vai ser preso. Os copeiro e padeiro vai ter sonhos, já estando preso, e vão falar para José. José vai interpretar o sonho. Segundo o sonho que José interpreta, acontece, Faraó restitui o copeiro e o padeiro, porém, vai para a foice, né, irmão? Foi pro cerolzinho fininho. Mas esquece a promessa que ele fez para José. Não fala para Faraó. Cara, se ele lembrasse, esse é o momento que a gente tem que entender nas nossas vidas. Como alguém faz uma promessa pra gente e de repente a pessoa esquece daquela promessa e parece que a gente ficou no vácuo. Não, irmão, simplesmente podia não ser o tempo certo. Se quando o copeiro é restituído ao seu cargo, se ele fala para Faraó, ia mudar o quê, irmão? Faraó não tinha sonhado ainda. Levou-se mais 2 anos para que acontecesse de fato que o Senhor Deus ia dar um sonho para Faraó. Sonho esse que nenhum dos sábios do Egito conseguira revelar, nenhum dos magos, dos intelectuais conseguiu interpretar. E aí sim, chegou o tempo em que o copeiro lembrou-se de José. Falou: olha, Senhor meu, quando eu fui destituído do meu cargo, eu e o padeiro, nós fomos para a cadeia e tinha um jovem lá e ele era excelente. E nós sonhamos, os dois sonhamos na mesma noite e contamos o sonho para ele. Quando contamos o sonho, ele conseguiu discernir e interpretou os sonhos. E segundo a interpretação dele, aconteceu. O padeiro morreu e eu fui restituído ao cargo. O faraó manda chamar José na hora. Então era para aquele tempo, irmãos. Algumas superações que a gente tem que passar, ainda que pareça repetindo cenas, é para o nosso próprio crescimento, irmãos, e para estabelecer o governo de Deus, aquilo que Deus quer fazer. José vai chegar até Faraó, Faraó vai contar o sonho, ele vai interpretar o sonho, José vai achar graça aos olhos de Faraó, e esse vai o colocar por segundo em todo o Egito. Somente no trono Faraó era maior que José. E sobre a palavra de José tudo se fez. A riqueza aconteceu tudo, e aí o homem tá chegando, tá vendo? Ele é fenomenal, é o meu pastor presidente que me serve aqui, irmão, tá vendo? É ele que serve a gente. E fato é que José vai receber os irmãos dele, vai fazer uma pegadinha, precisava, mas quando no Gênesis 45, verso 3, ele fala: chegai-vos a mim, pois eu sou José, vosso irmão a quem vendeste para o Egito. Mas não vos pese o vosso coração, versículo 4, porque o nosso Deus me enviou antes de vocês para cá. Aí é lindo, pastorzão, para perpetuar a promessa que ele fez ao nosso bisavô, ao nosso avô e ao nosso pai. Superação. E sem mágoa, cara. Meu Deus. Então, quando a gente vai entendendo esse processo que o Senhor Deus faz conosco e em nós, eu vejo as suas 2 princesas ali. A gente foi coroado do mesmo milagre, né? Juliana também não podia ter filho. E eu tenho 2. Porém, o Salmo 128 se cumpre em nossas vidas, né, pastor? Superação. Olha lá, dá um tchau pra todo mundo aí, ó. Milagre aí, ó. Olha você vê aí, ó. Superação. Família, cara. Isso é tudo de bom. E de fato, pastorzão, o senhor tem sido um exemplo pra gente, né? De superações e superações. E principalmente naquilo que a gente não fala, né? Tem momentos na vida do senhor que o senhor consegue superar e que pessoas que estão à sua volta, mesmo não falando, foram tocadas.
Ah, vem cá, Sam. Superação, vem cá, meu amor. É, superação, nós estamos falando de superação, vem cá. Pode vir, entra ao vivo. Pode vir. Eita, glória. Mas é isso aí, queridos. A gente tá vivendo aqui um momento ímpar, pastor. O desejo do meu coração, creio que é o desejo do coração de toda a igreja, cara, é que o que a gente está vivendo, pode entrar em pé mesmo, filho, tá na bênção. O que a gente está vivendo como igreja, como família, de superação, de restauração, de evangelho puro, cara. O evangelho puro não quer dizer que não tem falhas, não tem pecado. Eu cometo pecado. Se eu falo que eu não pequei, eu já tô mentindo. Né? Mas é o evangelho de fato de superação, de perdão, de presença de Deus, que foi domingo. Né? Então a gente é muito grato. E eu tive a honra de receber o senhor aqui. Hoje eu vi a Sam aí também, que bênção, né? Amém. Daqui um dia nós vamos fazer também um podcast. Vamos voltar com... Fiz só um RenovaCast, vou voltar também. Eu e Sam, nós vamos marcar um dia. Eu e Sam para bater um papo. Sim. Junto com as meninas. Eu acho que superação é a marca do nosso ministério. Vai recomeçar, né, amor? Eu acredito que o nome da igreja envolve muito isso. Sim, né? sim. Veio de um recomeçar do Senhor na vida do Ronaldo. Automaticamente, em todas as áreas. Automaticamente, quando ele me encontrou, foi um recomeçar pra mim também. E tudo na nossa vida junto sempre precisou disso, sabe? Então eu acredito muito que foi muito além de um nome para uma igreja. É um encargo que o Ronaldo carrega e que nós vivemos isso na prática. É lindo recomeçar, mas não é fácil. A dor é muito grande, mas em tudo a gente vê o amor e o cuidado de Deus. E essa é a misericórdia, é um recomeçar que Ele nos dá todos os dias, de fazer tudo novo, diferente, dentro do propósito e para a glória dEle. Outra coisa também que eu vejo é assim, tem coisas na nossa vida que a gente não entende. A gente vai entender só lá na frente. Sim. Sábado nós vamos ministrar no Casados com o propósito da Recomeçar. E eu e Sam nós ministramos junto. Amém. Nós ministramos com a nossa vida. Família, Amém. Nossa vida. E então assim, ali a gente pode falar de superação. Eu amo. E para mim, pastor Adilson, pra gente encerrar, tem momentos da vida que a gente não entende. Literalmente a gente não entende. Mas o tempo vai passando e você vai fortalecendo os irmãos. Amém. Debaixo de superação. Amém. É como nós falamos aqui. Quando Samia não podia engravidar, ela tem um testemunho forte para falar sobre isso. Eu creio que muitas mães que não poderiam, mulheres que não poderiam engravidar, Deus usou a vida da Samia. E vai continuar usando. É porque é uma área que ela tem, literalmente ela tem autoridade para falar sobre esse assunto, entende? Porque é você saber ser estéril e você agora tá do outro lado, saber o que é ser mãe, né? Uhum. Então assim, isso não tem como bloquear e nem cancelar essa experiência. E o Senhor Jesus, quando ele vai estar perante Pilatos, ele fala, olha, Pilatos vai falar para ele, eu tenho autoridade para te soltar. Ele olha para ele, eu sei disso. Mas nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dado. Então é isso, pastorzão. Cara, quando Deus nos dá autoridade, porque a gente já teve no outro lado. No seu viés, na sua veia evangelística aí, cara, é porque o Senhor esteve lá fora. E aí, quando você volta e encontra a misericórdia de braços abertos para te envolver, cara, você teve que superar muitas coisas. Uhum. Né? Eu estive no mundo também, a gente sabe o que a gente viveu lá atrás. E você, de fato, desejar ser um santo homem de Deus, cara, é muita superação. É muita. Assim, eu entendo, pastor Adilson, é o encontro que eu tive. Por exemplo, Saulo, ele tem um encontro aonde? Em Damasco. Ele teve um encontro com quem? Com Jesus, a caminho de Damasco. Pronto. Então, o encontro que ele teve é o que potencializou onde ele chegou. Amém. Então, se eu tive um encontro com a graça, com Jesus, então, Paulo tomou pancada? Tomou. Mas o encontro dele que ele teve com Jesus foi muito maior. Entende? Eita, então, se eu tenho um encontro aqui com Jesus e se ele foi literalmente diante do Senhor, genuíno, as pancadas vão vir.
Porém, hoje eu quero usar a cada situação que foi difícil pra gente poder ajudar pessoas. Amém. Entende? Então, assim, a gente estava lá no encontro, né, do Casados com Propósito. A Sam falou um negócio interessante. É quando a gente para de lamber as nossas feridas. Sim. Idolatrar, né? Idolatrar as nossas feridas. Acabou? Então pronto, então vamos avançar. É porque superação e vitimismo não anda junto, não. Não anda junto. E quando a gente fica no vitimismo, a gente não anda, pastor. É verdade. Entendeu? A vida não anda. Então, essa é um pouquinho, né, que nós podemos falar de superação. Porque os momentos difíceis, eles vão acontecer na vida de todo mundo. Agora, nós também decidimos quando que nós vamos viver essa superação. Porque eu acredito que quando a gente está ali naquele momento difícil, Deus já liberou pra gente essa superação. Existe um processo que nós vamos passar para chegar nela. Ter acesso lá. Mas nós vamos decidir em falar assim, chega, eu coloco um ponto final nisso, eu quero viver algo novo, porque eu sei que isso Deus já tem isso para mim. Aí você começa a passar por esse processo para chegar nesse ponto, para chegar nisso que Deus já liberou. Então, quando eu falo parar de lamber as feridas, é justamente isso. Parar de idolatrar a minha dor, aquilo que me feria cada dia mais e mais e mais, que eu já tinha colocado como verdade, tema de vida para mim. E olhar para Jesus e falar assim, Deus, eu sei que viver com o Senhor é viver em renúncia. E se é isso que eu preciso para chegar no propósito e superar tudo que eu passei e viver o que o Senhor tem para mim, para minha casa, então é isso que eu vou viver. E automaticamente Deus vai entrando e vai curando e vai sarando e vai preenchendo de uma forma sobrenatural. Aí você decide viver a superação. E aí é cheio da graça, né? Amém. Porque assim, igual nessa pandemia, o que tinha gente vendendo cursos, por exemplo, ganhe seu 1 milhão e assim vai. O cara não ganhou nem 100. Mas quer ensinar o outro. Entende? Então, Ele vai ganhar 1 milhão em cima dos gananciosos, né? Agora, eu prefiro hoje ouvir um cara, pastor Noel, que ganhou 1 milhão, mas é o cara que vai falar da superação. Eu amo ouvir pessoas assim. Eu amo quando o pastor Luiz, né, que é o pastor da nossa casa também, da igreja, e ele falando de quando ele começou a Iraci, deu uma bicicleta, comprou uma bicicleta. A Jaqueline. Deu até o nome. A magrelinha lá. A magrelinha. Que ele deu pra Isso. Aí a gente vai vendo assim a história. Poxa, eu amo isso. Pois é, ele como pastor do senhor e também como nosso pastor da casa, cara, como é que um cara desse não te incentiva, mano? Pô, Paulo falou, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí a gente vivendo nesse mundo aí de infelizmente, algumas coisas que a gente sabe que não deveria ser, mas é. Aí você vê, cara, que você tem um pastor que ele de fato vive o que ele fala. E eu tenho um pastor que de fato vive o que ele fala também. Eu falei, cara, só tem que me motivar. Não tem outra forma. Não cabe aqui eu ficar, né, meio que morochocó, beicinho. Falei, cara, vamos pra cima. Porque os caras que é maior que a gente tá indo. E assim, é igual uma pessoa de falar, pastor, eu acho que tem hora das suas pregações é muito motivacional. Eu falei assim, Jesus, ele ensina, no mundo tereis Aflições. Mas tem o quê? Bom ânimo. Não é motivacional, não? Não, meu Deus. Se eu não olho pra palavra e vejo que é ela que me motiva, cara, já era. Já era. Então, ou seja, é a própria palavra. O próprio Deus chama Gideão e trabalha como? Gideão está debaixo do vitimismo. Deus tira ele do vitimismo. Deus pega Josué, capítulo 1. Vai trabalhar quantas vezes com ele? Ser forte, corajoso. Entende? Então, assim, é sempre Deus trazendo a gente para um lugar de superação. Sempre. E vamos para cima, né, pastor? Vamos que vamos, tá escrito estudo da palavra. Tá escrito, Deus abençoe. Queridos, aqui recebeu o pastor Ronaldo, a pastora Sâmia, Laísa, Ágata e o meu pastor me servindo um cafezinho. Essa é a pegada. Vamos que vamos. Na casa dele ele serve a gente. E sem falar, viu? Sem açúcar. Ele não toma sem açúcar. Isso tem que tomar sem açúcar. Valeu! Deus abençoe. Obrigado. Um beijo no seu coração. Um beijo da família pastoral para vocês. Amém. Estão todos aqui. Pra gente é uma honra. Obrigado e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Estudo da palavra. Está escrito. Uau!